Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao segundo bloco, né, de questões comentadas do balanço patrimonial. Então, nós paramos aqui deu panezinho ali, problema no slide, já corrigi, e nós estamos de novo aqui, firme e forte, para fechar essa lista, essa bateria de questões CESP, para que nós possamos fixar os conhecimentos de contabilidade geral sobre essa importante demonstração que é o balanço patrimonial. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui no slide. Nós paramos nessa questão, né, em que o CESP colocou lá uma tabelinha e ele coloca lá: a tabela acima apresenta dados em 1000 do balanço patrimonial da empresa XYZ SA no exercício vigente. Com base nessa tabela, na legislação societária, nos critérios de elaboração das demonstrações contábeis, julguem o item seguinte. Os empréstimos de curto prazo serão pagos antes de fim do exercício social corrente. Veja, pessoal, que na verdade, nem a tabela lá, nem precisa, né, basicamente, da tabela. Ele quer saber lá os empréstimos de curto prazo. É que provavelmente essa questão, além desse item, ela tem outros, aquele tipo de questão com base na tabela, aí você vai, tem vários outros itens, né, elaborados com base nessa tabela. Mas esse item aqui, na verdade, eu estou vendo agora aqui, nem precisa da tabela, é uma afirmativa. Os empréstimos de curto prazo serão pagos antes de fim do exercício social corrente, né? O que diz o que exige essa questão, pessoal? Ela foi elaborada com base no artigo 180 da Lei 6404 de 76, tá bom? Artigo 180 da Lei 6404 de 76. Ela fala o seguinte: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição lá de direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante tiver vencimento em prazo maior. Beleza? Então, como os empréstimos de curto prazo são classificados no passivo circulante, eles terão que ser pagos até o fim do exercício seguinte. Beleza? Então, como os empréstimos de curto prazo são classificados no passivo circulante, eles terão que ser pagos até o fim do exercício seguinte. Beleza, pessoal? Aqui está o errinho. Então, o item está errado. O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Beleza, né, pessoal? Os três elementos patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Sem maiores problemas. Até aqui, tudo ok. Considerando que o ativo e o passivo sejam divididos em circulante e não circulante, é correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte deverão ser classificadas no passivo não circulante. Isso aí, a composição lá está ok, ativo, passivo, patrimônio líquido, e nós estudamos também que tanto ativo como passivo são divididos em circulante e não circulante, né? Então, tudo ok. Já essa última parte do item também está certa, pessoal. As obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte deverão ser classificadas no passivo não circulante. Beleza? É isso aí. Após o término do exercício social seguinte, né, até o exercício social seguinte, circulante. Após o término do exercício social seguinte, não circulante. É isso mesmo. Tranquilo? Então, esse item aqui está correto. 28. As obrigações com prazo original de 5 anos, obrigações com prazo original de 5 anos, cuja liquidação é prevista para 6 meses após a data do balanço, devem ser classificados no passivo não circulante.
Olha que legal essa questãozinha, pessoal. Mais uma vez aqui aquela questão da essência sobre a forma. O que acontece, pessoal? Isso aí está a aplicação lá também do CPC 26. Né? Nesse caso, pessoal, as obrigações com prazo original de 5 anos, ou seja, a forma. Prazo original de 5 anos, ou seja, obrigações de longo prazo, mas cuja liquidação é prevista para 6 meses, ou seja, no curto prazo, né? Após a data do balanço, devem ser classificados no passivo não circulante. Não, no passivo circulante. Essência sobre a forma. Beleza? Não importa aí o prazo original de 5 anos, mas sim o que? A data da liquidação prevista para 6 meses após a data do balanço. Beleza, pessoal? O que importa aqui é a essência. Pô, se ela é prevista para 6 meses após a data do balanço, ou seja, é curto prazo, nós vamos classificar aonde? No passivo circulante. Então, esse é o erro dessa questãozinha. Tá bom? Mais uma questão aí. O grupo do patrimônio líquido, que representa o valor residual entre o ativo e o passivo, inclui as contas capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Perfeito, né, pessoal? Ele simplesmente aí detalhou o grupo do patrimônio líquido. Ele é o valor residual entre o ativo e o passivo, né? PL igual a ativo menos passivo, definição de PL está ok, e ele inclui as contas capital social, perfeito, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, lembrando que essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela é híbrida, né? Ela pode ser tanto credora como devedora. Tá bom? Detalhezinho. Reservas de lucros, ações em tesouraria, é uma conta redutora do PL, né? E prejuízos acumulados. Perfeito, essas são as principais, não é, né? Todas as contas do patrimônio líquido, existem outras, mas essa realmente inclui essas contas, né? Esse item está perfeito, esse item está certo. 30. Com relação às contas, aos métodos e às operações contábeis, julgue o item seguinte. A conta ágil na emissão de ações é uma conta de reserva de capital, integrante do patrimônio líquido, sendo creditada quando o valor captado na emissão de ações supera o preço de oferta ou supera o valor de registro das ações que compõem o capital social. Vamos lá, pessoal, isso aí está certo ou está errado? A conta ágil na emissão de ações é uma conta de reserva de capital. Perfeito, né? Não é reserva de lucro. Ágil na emissão de ações realmente é uma conta classificada como reserva de capital. Se é reserva de capital, integra, né, o patrimônio líquido. Perfeito. Então até aqui está ok. Sendo creditada quando o valor captado na emissão de ações supera o preço de oferta ou supera o valor de registro das ações que compõem o capital social. Beleza, pessoal. É isso mesmo. Como ela é uma conta de reserva de capital, esse ágil vai ser registrado o quê? A crédito. Ele vai ser creditado quando o quê? Quando o valor captado na emissão de ações supera o preço de oferta. Justamente, se o valor da emissão de ações supera o preço de oferta, aqui, ó, valor captado na emissão de ações supera o preço de oferta, ou supera o valor. Isso aqui o que gera, então, o ágil. É isso que gera o ágil. Quando nós temos ágil na emissão de ações, isso nós vamos ter o quê? Vai compor lá reserva para ágil na emissão de ações. Reserva para ágil na emissão de ações. Beleza? Reserva para ágil na emissão de ações. E essa reserva é o que? Uma reserva de capital. Reserva de Nossa Senhora. Reserva
de capital. Beleza? Então esse itemzinho está certo. Mais uma questão. De acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis referente à apresentação das demonstrações contábeis, que pronunciamento é esse? CPC 26. O valor da participação de não controladores destacado dentro do patrimônio líquido e o valor de instrumentos financeiros disponíveis para a venda são exemplos de informações apresentadas no balanço patrimonial. Pessoal, esse itemzinho aí também já envolve um pouco de contabilidade avançada. O que fala esse CPC 26 lá? Ele dá um rol de contas que devem ser apresentadas no balanço patrimonial. Ele põe lá caixa, equivalente de caixa, clientes, estoques, ativos financeiros, total de ativos classificados como disponíveis ou à disposição à venda. Então inclui-se aqui valores, instrumentos financeiros disponíveis para a venda. Aí, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo MEP, né, meta equivalência patrimonial, propriedades para investimento, imobilizado, intangível, enfim, ele dá uma série de contas que devem ser incluídas no balanço patrimonial. Entre essas contas estão realmente essas duas aí. Beleza? Então, o valor da participação de não controladores destacado dentro do patrimônio líquido deve constar lá no grupo patrimônio líquido e valor de instrumentos financeiros disponíveis para a venda. Isso aqui vai estar onde? Vai estar lá no ativo. Então, essas duas realmente, segundo o CPC 26, são exemplos de informações apresentadas no balanço patrimonial. Então, vocês podem perceber, pessoal, que além daquelas continhas básicas lá que nós vimos, capital social, ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria, reservas de lucro, prejuízos acumulados, o CPC 26 prevê ainda, né, que conste aí no PL, de forma destacada, segregada, a participação de não controladores. Então, uma inovação aí presente no CPC 26. Por isso, quando eu abordei lá, naquela questãozinha anterior, eu falei, inclui essas contas, mas existem outras. Aqui, um exemplo clássico previsto aí no CPC 26. Beleza? Então, esse item, essa questão está certo, né? Correto. 32. A reserva legal e a reserva estatutária compõem o patrimônio líquido e a reserva especial para dividendo obrigatório compõe o passivo exigível. Pessoal, falou em reserva, esquece, reserva é o quê? Sempre que aparecer o termo reserva, isso é o quê? Patrimônio líquido, tá bom? Então, tanto a reserva legal, a reserva estatutária realmente compõe, e essa reserva especial para dividendo obrigatório também compõe o quê? O patrimônio líquido, não o passivo exigível. Então, isso aqui tá errado. Beleza? A finalidade da reserva legal é garantir a integridade do capital social, não podendo ser distribuída como dividendos. A finalidade da reserva legal é garantir a integridade do capital social, não podendo ser distribuída como dividendos. E aí, pessoal? É isso mesmo. Finalidade da reserva legal é justamente isso, garantir a integridade do capital social. E a forma de utilização dela, ela somente pode ser utilizada para compensar prejuízos. Então, a forma de utilização, para a gente revisar, forma de utilização da reserva legal. 1. Compensar prejuízos. 2. Aumentar o capital social.
Então, compensar prejuízo, aumentar o capital social. Beleza, pessoal? Então, essa questão exigiu dois aspectos aí sobre a reserva legal. A principal reserva de lucro aí. O objetivo, né? A finalidade, qual seja, garantir a integridade do capital social. Aqui está perfeito. Não podendo ser distribuída como dividendos. Perfeito também, por quê? Porque a forma de utilização são duas: compensar prejuízo ou aumentar o capital social. Beleza? Então, essa questão está certa, né? Item está correto. Na contações em tesouraria de natureza devedora, são registradas as aquisições de ações de emissão da própria empresa. Barbadinha, né, pessoal? É isso mesmo aí, a contações em tesouraria. Importante conta. Uma das mais importantes do patrimônio líquido é essa contações em tesouraria. Ela possui natureza devedora. Por quê? Porque ela é redutora do patrimônio líquido. Se ela é redutora do patrimônio líquido e o patrimônio líquido possui natureza credora, então ela é o quê? Natureza devedora. É o contrário, né, do grupo. E essa conta registra o quê? As aquisições de ações de emissão da própria empresa. Justamente por isso que ela é redutora lá do meu capital social, né? Redutora do meu patrimônio líquido. Então, essa questão está certa também. O ajuste a valor justo de itens do ativo e do passivo, enquanto não transitar pelo resultado do exercício, deve ser registrado em respeito ao regime de competência, na conta ajustes de avaliação patrimonial. Olha que legal, pessoal. Essas questãozinhas são especialmente selecionadas para que nós possamos fixar os conhecimentos. Galera, é isso mesmo. É isso que está lá. Uma outra conta muito importante do patrimônio líquido é esta, ajustes de avaliação patrimonial. Eu já falei que ela pode ter, ela é híbrida, né? Ela pode ser tanto devedora ou credora. E qual é a ideia, pessoal, dessa conta? Ajustar, né? Ajustar. Ela nos traz as contrapartidas, né, de aumentos ou diminuições de valores atribuídos, tanto a elementos do ativo, do passivo e decorrência da sua avaliação a valor justo. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso. Então, essas contrapartidas, até vamos colocar aqui, para a gente se lembrar, porque isso é importante. Contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação até vou botar em outra cor aqui, pessoal, valor justo, porque às vezes vem questões que eles põem tudo certinho, só que ele põe lá, em decorrência da sua avaliação a valor presente, a valor, enfim, qualquer outra coisa que não seja valor justo, você vai marcar errado, beleza? Então essa conta é importante, porque ela vai colocar todas essas contrapartidas de aumento ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo. Por exemplo, lá, um ativo, um instrumento financeiro disponível para a venda, né?
Ele tem a variação lá de valor justo. Então, dependendo dessa variação, se essa variação a valor justo, então vamos pôr aqui, ó, se essa variação a valor justo for positiva, nós vamos creditar a conta ajuste a valor presente. Se ela for negativa, essa variação, nós vamos debitar. Debitar a conta ajuste a valor presente. Então, por isso que ela pode ser devedora ou credora, dependendo se for um aumento ou uma diminuição de valor. Se o valor aumentar, o que acontece? Nós vamos creditar a conta, né? Porque o PL é o que possui natureza credora. Então, para nós creditarmos, para nós aumentarmos essa conta, nós vamos o quê? Creditar ela. Agora, se houver uma diminuição de valor, né, atribuído, então, por exemplo, um instrumento financeiro disponível para a venda, digamos que ele está lá por R$1.000, e daí teve um valor justo, foi para 900. Essa diferença de R$100, o que eu vou acontecer? Eu diminuir, nesse caso, eu vou debitar a conta ajustes a valor presente. Beleza? Basicamente é isso que você deve saber. Só para a gente fechar a revisão dessa conta, no final, pessoal, no final quando esses ativos eles forem realizados, então lá eu tenho um instrumento financeiro, disponível para venda futura. Quando eu realizar, aí ele vai ter todo lá, essas contrapartidas e variação a valor justo, vão estar lá na minha conta, ajuste a avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Então, quando eu realizar, né, ou seja, quando esse instrumento financeiro for vendido, aí o que acontece? Digamos que eu tenha lá na conta ajuste a valor no patrimônio líquido o valor de R$1.000. Aí eu realizei esse instrumento financeiro disponível para venda. O que eu vou fazer? Eu vou creditar, digamos que aqui tem um saldo credor, né? Foi uma variação positiva lá. Aí eu vendi. Quando eu realizei esse instrumento financeiro, aí sim eu vou transferir o que tiver lá no meu patrimônio líquido, nessa conta, para o resultado. Então, nesse exemplo aqui, eu vou debitar a conta, ajuste de avaliação patrimonial, e vou creditar lá. Receita, enfim, a nomenclatura não importa. Isso aqui vai para resultado. Vou botar aqui. Beleza? Então, isso aqui vai para minha DRE e eu vou dar baixa, aqui nesse exemplo, pelo valor de R$1.000. Então, essa conta, pessoal, ela, em regra, né, os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o resultado do exercício, como receita, nesse exemplo, ou como despesa, dependendo, né, do caso, à medida que os ativos e passivos forem sendo realizados. Então, pessoal, vem comigo aqui. Essa conta ajuste de avaliação patrimonial é uma conta muito interessante. Ela pode ter diversas nuances de exigência. E aqui a gente aproveitou essa questão justamente para nós revisarmos ela. Pode ser tanto devedora, credora, ela envolve as contrapartidas, né, aumentos ou diminuições de ativos e passivos decorrentes a valor justo. Sabendo isso, aí você já está muito forte para enfrentar as questões de prova. E ao final quando que esse valor registrado no meu patrimônio líquido vai ser dado baixa? Quando eu realizar, né? Por exemplo, então tem um instrumento financeiro disponível à venda futura. Eu realizei essa venda, então digamos que tem um valor lá dessas contrapartidas de valor justo registrados na minha conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, quando eu realizar a venda desse instrumento financeiro, dependendo do saldo lá, se o saldo está devedor ou credor dessa conta, eu vou registrar em contrapartida de uma receita ou de uma despesa. Se eu tiver um saldo credor, ou seja, um saldo bom, positivo, né? Lembrando que o PL ele é credor, então se eu tenho um saldo credor, isso é bom para a empresa. Eu vou registrar uma
receita. Eu vou debitar ajuste de avaliação patrimonial, vou creditar uma receita. Foi o exemplo que nós demos aqui. Agora, se tiver devedor, né, isso é negativo. Por quê? Porque o PL é credor. Então, se eu tenho uma conta de ajuste de avaliação patrimonial com saldo devedor, para mim, da baixa eu tenho que creditar ela. E qual vai ser a conta que eu vou debitar? Uma despesa. Então, eu debito despesa, credito o ajuste de avaliação patrimonial. Fazendo isso, o que vai estar acontecendo no meu patrimônio? Eu vou dar baixa no meu patrimônio líquido e vou refletir isso lá no na minha demonstração no resultado do exercício. Vou levar a resultado, né, que a gente chama. Beleza? Viu como é tranquilinho? Começa a fazer lógica, né, sentido. Contabilidade começa a ficar bonita quando você começa a ter esse raciocínio. Por isso que é importante, pessoal, saber a natureza das contas, esse mecanismo de débito e crédito. E daí você começa a pensar logicamente. Quando você vê um itemzinho desse, que envolva um nível maior de dificuldade, por exemplo, teve um instrumento financeiro disponível para a venda, houve uma variação a valor justo no valor de tanto. Então, nesse caso, existe registrado lá no ajuste a valor presente o valor de X reais, saldo credor. Quando for realizado esse instrumento, for vendido, qual o reflexo na contabilidade? Pode vir uma questão nesse sentido, uma questão mais complexa. Mas se você entendeu a lógica da conta, aí você vai identificar tranquilo, né? Se tem um reflexo positivo, se o saldo está credor, isso é bom para a empresa, no PL, não é mesmo? Então, para mim dar baixa, eu vou debitar essa conta e vou acreditar uma receita. Feito, essa seria a resposta. Veja que não precisa forçar muito a ideia aí, é só entender essa sistemática das naturezas das contas, dos registros contábeis. Mas isso, aos pouquinhos, aqui, conforme nós fomos tratando, evoluindo no estudo, nós vamos aprendendo com calma, né, com paz aqui, essa dinâmica patrimonial. Está no balanço, vai para o resultado, não vai para o resultado, isso aqui não é registrado no balanço. É isso basicamente é isso, pessoal, que se concentra. As questões mais difíceis de contabilidade envolvendo o balanço patrimonial é saber esses detalhezinhos, se vai a balanço, se não vai. Isso aqui fica no PL, vai para passivo, não vai para... A dinâmica ali que existe dentro da escrituração. Veja que está tudo integrado. A gente separa as aulas por temas para seguir um raciocínio lógico, mas à medida que você vai avançando com a pirâmide do conhecimento, nós vamos colocando pedrinha por pedrinha até fechar lá o ápice dela, a ponta dela, nós vamos vendo que está tudo, na verdade, integrado. Então, à medida que nós vamos evoluindo no estudo, você vai integrando maior conhecimento, de maneira que lá ao final, quando vir a questão de prova, você vai ter uma bagagem conceitual, né? E muito exercício para fixar essa bagagem. Quando vai chegar às questões de prova, você vai resolver tranquilamente, lembrando sempre que não precisa saber 100%, ninguém sabe 100%. Beleza, pessoal? Então, se hoje eu for fazer uma prova de contabilidade geral, possivelmente eu posso errar uma ou outra questão, não é demérito nenhum. Mas se fosse hoje uma prova só de contabilidade, eu passaria. Agora, se eu for fazer uma prova hoje, estou um pouco enferrujado aí em direito da vida. Teria que revisar. Mas provavelmente eu levaria, não seria aprovado. Beleza, pessoal? Porque só me concentro em contabilidade. Contabilidade não adianta você saber muito uma disciplina e deixar relegar nesse segundo plano as outras. Todas as disciplinas dentro do edital, ela tem um peso. Então você deve adequar o seu ciclo de estudo de acordo com o peso dessa disciplina na sua prova. Beleza? Só para dar um exemplo. Na prova da CGU, que eu fui aprovado, Controladoria Geral da União, existia lá 5 questões de raciocínio lógico. Beleza? E existiam 10 questões, só para dar um exemplo, de banco de dados. Essas 10 questões de banco de dados envolvia cada uma 3 pontos, então eram 30 pontos. E as 5 questões de raciocínio lógico envolviam 1 ponto cada um, 5 pontos. Ou seja, banco de dados tinha peso 6 comparado com peso 1 de raciocínio
Enquanto a prova de banco de dados valia 30 pontos, a prova de raciocínio lógico envolvia 5 pontos. Agora me diz, eu vou estudar raciocínio lógico. Para quem nunca estudou e é chatinho, eu particularmente não gosto. Tem gente que ama, ou tu ama ou odeia. Eu não gostava de raciocínio lógico. Aí eu, será? O que eu pensei? E daí não tinha mínimo. Existem provas que existem mínimo. Se eu zerar raciocínio lógico não tem problema nenhum. Mas o que eu pensei? Eu vou ter que destruir em outra disciplina. Eu vou dar o gás em banco de dados, porque era uma novidade do edital. Ninguém sabia porra nenhuma de banco de dados. E eu peguei e foquei no estudo de banco de dados, porque é uma novidade pós-edital. Às vezes acontece isso, você está estudando com aquele edital, aí saiu o edital banco de dados. Que é isso, meu Deus do céu? Aí a galera se apavorou e eu tive o raciocínio, não, vou estudar banco de dados e não li nenhuma linha de raciocínio lógico. Fui lá, zerei, nem deixei o tempo, entendeu? Eu fiz meu planejamento para zerar raciocínio lógico mesmo. Até poderia ter marcado, como era 5 questões, e era múltipla escolha, era a prova de ESAF, então provavelmente ia ter A, B, C, D, E, e não deu outra. O gabarito veio uma questão A, uma questão B, uma questão C, uma D e uma E. Então ainda podia ter garantido 1 ponto. Só que eu tentei resolver lá na correria, foi bem aquele esquema que eu falei no bloco anterior, eu deixei raciocínio lógico para o final, preenchi todo o meu cartão de resposta, aí eu, vou lá ver essas de raciocínio lógico. Se não desse tempo, eu ia pintar lá mesmo o cartão, tudo A. Tinha acertado uma, acabei zerando o raciocínio lógico. Porque fui tentar resolver lá na loja, mal sabia o básico de raciocínio lógico, e ali tinha uns 10 minutos, fui tentar resolver alguma coisa, e, não, pode ser que eu dê sorte aqui, eu vou tentar garantir mais de 1 ponto. Fui guloso, né? E acabei nessa minha gula aí de tentar ganhar mais 1 ponto, perdi 1 ponto. Poderia ter marcado tudo A lá e ter acertado. Mas enfim, pessoal, era um planejamento. Quando eu fui para a prova, eu já me preparei sabendo que eu ia zerar raciocínio lógico. Beleza? Ou acertar 1 ponto. Só que eu quis ser guloso e acabei zerando mesmo. Mas como eu acertei 9 questões de 10 de banco de dados, eu fiz 27 pontos. Aí eu pergunto, fez falta aqueles pontos lá? Não fez falta, porque eu destruí em banco de dados. Então deu bem certinho com o que eu planejei. Então você sempre tem que planejar qual vai ser a abordagem. Eu estou sempre falando aqui nos parênteses que a gente dá, né? Algumas dicas de resolução de provas. Então você tem sempre que, quando sentar lá na cadeirinha, lá na sua classe, lá na sua carteira, né? Você já tem que saber toda a abordagem do que você vai fazer. Você vai iniciar pelaquela disciplina que você mais domina, para ganhar calma, depois dessa eu vou ir para tal, vou fazer as mais fáceis, vou pular as difíceis, depois eu vou para tal. Você já tem que ter tudo estruturado. De preferência, põe num papelzinho antes lá para você ler. O que eu vou fazer? Então, eu tenho tantos minutos, mais ou menos, para fazer cada questão. 3 minutos. Se você vê que aquela questão vai demorar mais do que 3 minutos, que nem eu dei exemplo no bloco anterior, você vai ficar 10 minutos naquela questão? Não, você vai pular essa questão. Aquela questão de português, interpretação de texto, eu tenho que ler um texto enorme. Você vai fazer essa questão? Não, você vai deixar para o final. Aquela questão que é complexa, que a probabilidade de você errar é enorme, você vai fazer na primeira? Não, você vai deixar para o final. Então, todas essas questões, eu vou fazer tal disciplina, vou dar uma parada, vou no banheiro, dar uma arejada, isso é importante para oxigenar o cérebro, volta. Então, toda essa sistemática, todo esse planejamento, toda essa estratégia de prova, você tem que saber antes, entendeu? Para evitar aquela ansiedade do que fazer. Não, você vai estar lá, você já sabe tudo que tem que fazer, isso você planejou, por isso que você tem todo esse tempo aí até o edital, pré-edital, ou se está se você está no momento que já está no edital aí lançado, essa é a hora de você se planejar qual vai ser a sua metodologia de estudo. Beleza, pessoal? Tá valendo aí? Vamos lá, vamos voltar que a gente já está quase fechando aqui as nossas questões de balanço patrimonial. Vem comigo na tela. (36), já estamos na 36ª questão aí. Vamos lá. Então, ele nos deu uma lista de questões, de contas, né? Sem maiores problemas.
e vão ver o que ele pede. A tabela acima, em que são apresentados dados hipotéticos em valores, né, monetários de determinada empresa e que a alíquota do IR, contribuição social sobre o lucro da empresa, seja de 34%, sendo esses os únicos dados significativos para o fim do levantamento do balanço e apuração do estado do exercício, julga o item seguinte. Aqui faltou, mas esse é bem tranquilo. O que é o item, pessoal? O ativo total da empresa soma 610, que faltou aqui, cortei. Então esse é o item, tá bom? O ativo total da empresa soma 610. Então vamos lá. Vamos ver se realmente isso aí está certo ou está errado. Beleza? O que nós temos? Ativo total. Então nós só vamos olhar aqui para toda essa lista e identificar aquilo que é ativo. Beleza? Ó, caixa equivalente de caixa. Beleza, ativo circulante. Né? Duplicados a receber, ativo circulante, entra no cálculo. Estoques. Duplicados descontadas, não, né? Isso aqui é passivo circulante. Estoques, ativo circulante, entra no cálculo. Vai circulando, vai, enfim, deixando claro aí o que vai entrar no cálculo ou não. Instalações e equipamentos. É o que é isso aí, pessoal? Ativo não circulante, entra no cálculo. Depreciação acumulada. Isso entra no cálculo também reduzindo, né? Ela é redutora, né? De ativo não circulante. Você pode botar aqui redutora, enfim, alguma coisa, um parênteses para você saber que você tem que diminuir. Fornecedores passivo, empréstimos bancários passivo, tributos a recolher passivo, financiamentos de longo prazo passivo, né? Vendas brutas, receita, imposto sobre vendas, despesa, custo da mercadoria vendida, despesas operacionais, despesa. Então foi isso, pessoal, é aquilo ali. Ó. Veja que não tem maiores problemas. Somou isso aí, né? 100, 200, mais 300, 500, 600, 700, menos 50, 650. E ele fala que o ativo total da empresa soma 610. Então, não, né? O ativo total dessa empresa soma quanto? 650. Então, esse item está errado. No final do exercício, determinada entidade contábil levantou os seguintes saldos e estimativas em R$1.000 para elaborar as demonstrações contábeis. Caixa equivalente de caixa, provisões, enfim, ele deu aí uma listagem, né, novamente. Aí ele pede, com base nos dados da tabela, o valor do patrimônio líquido é de 10 milhões, superior ao valor do passivo exigível. Então, pessoal, não sei se eu coloquei aqui, não. Nós temos aí que identificar o que é patrimônio líquido, né? E o que é passivo exigível para a gente identificar se realmente essa afirmativa é coerente ou não. Beleza? Então, vamos lá. Vamos classificar aí cada uma dessas contas aqui. Caixa equivalente de caixa, isso aí é ativo circulante. Né? Provisão para crédito e liquidação duvidosa. Pessoal, essa conta atualmente não é o mais correto, né? O mais correto é perdas estimadas, porque o termo provisão atualmente é o que? É utilizado somente para indicar passivo. Mas a gente encontra ainda provisão para crédito e liquidação duvidosa, provisão para devedores duvidosos, enfim. Se você ouvir isso aí, entendo como redutora, né, de ativo circulante. Então, isso aqui é ativo circulante, é uma conta redutora, tá bom? De ativo circulante. Depois, vamos só identificar o que é ativo circulante para a gente somar aqui. Despesas antecipadas, né? Também é ativo circulante. Vamos aproveitar aqui para a gente elaborar bem na paz. Que mais que nós temos aí de
de ativo circulante. Passivo, amortização acumulada, não. Fornecedores, mercadorias, né? 14.500, ativo circulante, né? Beleza? Depois nós temos... Vamos ver, acho que... Tá, despesas antecipadas, eu acho que essas 4 aí. Essas 5, né? Clientes aqui, pessoal. Clientes, isso é também ativo circulante. Beleza? Então, quanto que deu meu ativo circulante aí? 24 mais 14.500, 38.500, mais 500, 39, mais 6.000 menos 700. Ó, o ativo circulante deu 44.300. Beleza? Fechou, né? Agora vamos ver aqui, pessoal, o que nós temos de ativo não circulante, tá bom? Vamos botar aqui todo o cálculo. Daí a gente já fecha o balancinho aqui. Ó. Passivo circulante, passivo não circulante, PL. A gente vai fechar o total aqui. Ó, vamos encontrar esses valores, né? Balanço patrimonial. Ativo, passivo. Aí vamos encontrar todos os valores. A gente fecha o balanço aqui, aproveita para fechar o balanço e a gente vê se realmente está certo ou não. Vamos lá, então agora ativo não circulante. O que engloba aí ativo não circulante? Realizava a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Reserva de capital é PL, né? Então, tá fora. Impostos passivos diferidos, não. Despesas antecipadas já foi. Provisão para pendências trabalhistas, isso aí é passivo. Ações de tesouraria, redutora de PL, receitas antecipadas, passivo circulante. Até agora nada de ativo não circulante. Passivo contingente, amortização acumulada. Amortização acumulada, nós vamos incluir aqui como redutora, né? Então entra como ativo não circulante. Até vamos usar uma caneta aqui diferente para facilitar. Uma cor, né? Entra aqui como ativo não circulante. Feito. O que mais que tem de ativo não circulante aí? Nós temos fornecedores não, mercadorias não, depreciação acumulada. Depreciação acumulada entra também como redutora de ativo não circulante. Marcas e patentes é um ativo intangível, né? Então entra como ativo não circulante. Feito. Clientes já foi, financiamentos a longo prazo passivo, participações permanentes em coligadas. Isso aqui entra como investimentos, ativo não circulante. Feito. Máquinas e equipamentos, ativo imobilizado, ativo não circulante. Capital social PL. Então, ativo não circulante deu aí 62 mais 33, né? Menos 21 mais 22. Essa soma aí, pessoal, vai me dar o valor de 85.700. Pessoal, eu estou fazendo aqui tranquilo. Claro que na hora da prova você não ia ficar 10 minutos nessa questão. Né? Eu estou fazendo aqui só para fins didáticos. Vamos botar um vermelho aqui, o passivo circulante. O que tem de passivo circulante aí, pessoal? Nós temos aqui reserva, não, impostos passivos diferidos. Isso aqui é passivo circulante, beleza, 3.000. Nós temos provisões, pendências judiciais trabalhistas, também é passivo circulante, beleza. Nós temos receita antecipada, também é passivo circulante. E, vamos ver se tem mais alguma aqui. Fornecedores, né? Fornecedores, passivo circulante também. É isso, né? Depois marcas, financiamento a longo prazo, não, tá, é isso aí. Então, 14.000 mais 9, mais 7, mais 3, né?
Isso vai me dar um total de 33 mil. Feito. Agora nós vamos para o passivo não circulante. O que nós temos de não circulante? Aqui nessa tela, nada, né? Nada. Ações de tesouraria que falta, reserva de capital, tudo é PL. Aqui, passivo contingente não entra no balanço. Sobrou aqui financiamentos de longo prazo. Passivo. Vamos botar outra cor? Vou botar um laranja aqui. Financiamento de longo prazo, passivo não circulante. Feito. É isso, né? Passivo não circulante, então, vamos botar lá, quanto que é? 27 mil. 27 mil reais. E sobrou aí o PL, pessoal. O que tem lá do meu PL? Nós temos aí, vamos botar de preto mesmo, PL. Reserva de capital, né, no valor de 2 mil, isso é PL. Ações em tesouraria, isso é redutora do PL, né, redutora, feito. Passivo contingente não entra, ficou faltando só aqui o capital social. Olha que bonito que está ficando a questão. 76. Então, pessoal, o capital social vai ser 76 mais 2, 78, menos 8, né, de redutora. O PL vai ser 70 mil. Beleza, pessoal? Então, o total do ativo vai me dar 130 mil. E o total do passivo mais PL tem que dar igual, né? 130 mil também. Feito? Agora vamos lá. O que fala o item mesmo que eu já até me esqueci? Com base nos dados da tabela, o valor do PL é de 100 mil, 10 milhões superior ao valor do passivo exigível. Tá, vamos lá. É que isso aqui é em reais mil, né? Então, por isso que ele falou 10 milhões, né? Beleza, pessoal? Nós temos que multiplicar tudo isso aqui vezes 1.000. Então, se eu pegar 2.000 vezes 1.000, vai dar 2 milhões. Entendeu? Por isso que é em reais 1.000. Então, aqui 500 é o quê? 500 mil. Onde está 700 é o quê? 700 mil. Entendeu? Por isso que não vai errar por causa desse detalhe. Por isso que ele botou aqui. Falou é 10 milhões. Oh, como 10 milhões se está tudo um númerozinho pequeno? É porque ele botou em reais 1.000. Beleza? Vamos lá. Então, o passivo exigível foi de quanto? O que é passivo exigível, pessoal? É aqui, né? Foi de 60 milhões. Então, vamos lá. Passivo exigível. 60 milhões. Beleza? E o patrimônio líquido é quanto? 70 milhões. Não é mesmo? Então, pessoal, o valor do patrimônio líquido é 10 milhões, né? A diferença aqui, 10 milhões, superior ao valor do passivo exigível. É o que fala o item, não é? O valor do patrimônio é 10 milhões superior ao valor do passivo exigível. Esse item está o quê? Correto. Certo. Vem comigo aqui. Beleza, pessoal? Claro que eu fiz aqui de forma bem tranquila, detalhada. Separei todos os grupos aqui, circulante, não circulante. Mas você poderia ser mais rápido, entendeu? Só somar tudo que é ativo, não importa o que é circulante, não circulante. Eu separei para, como nós estamos aqui sedimentando conhecimento, fixando, é legal já saber essa segregação. Mas na hora da prova, o que você faria? Pegaria esse rol, só ia colocando ali o que é A, o que é P. Ativo, ativo, ativo. O que é passivo? Passivo, passivo, passivo. A diferença vai me dar o valor toda a soma do P ia dar os 60 milhões e a diferença entre o ativo e o passivo ia dar o PL. Você confrontaria PL ia dar 70 milhões, confrontaria com o passivo 10 milhões. Entendeu? Dá para resolver aqui dentro daqueles, geralmente é 3 minutos por questões. Essa aqui é aquela questão que dá para fazer. Claro, ali
tô meio no sanhaço aqui e acho que não vai dar, deixa quieto, vai lá, preenche o cartão resposta e depois volta nela. Mas isso aqui não é aquela questão que eu pularia, entendeu? Faria isso aí. Vem aqui comigo na tela. O que eu faria, pessoal? Ó, agora que hora da prova. O que você vai fazer? Você vai colocando aqui, ó, do lado ou aqui. Você vai colocando, ó, A, provisão para créditos, pô, A, redutora, alguma coisa nesse sentido, reserva de capital, PL, imposto passivo direito, passivo. Não precisava ser circulante ou não, porque só faria a diferença. Despesas antecipadas, ativo, provisão, passivo, ações de tesouraria, PL redutora, receitas antecipadas, passivo, né? P. É isso que você faria, ó. Faria em todas. Passivo contingente não entra. Passivo contingente era um peguinha, não entra. Passivo contingente, eles não são evidenciados no balanço patrimonial, tá bom? Eles são apenas, caso aí sejam relevantes, evidenciados em notas explicativas. Amortização acumulada. Pô, isso aqui é redutora de ativo, né? Ativo asterisco, alguma coisa nesse sentido. Fornecedores, P. Mercadorias, A. Depreciação acumulada, ativo asterisco, redutora. Marcas e patentes, ativo. Clientes, ativo. Financiamento a longo prazo, passivo. Participações permanentes, isso é investimento, ativo. Marcas e ativo imobilizado, capital social, PL. Aí você viria, somaria todos os ativos aqui, né? Somaria todos os passivos, a diferença daria o meu valor do patrimônio líquido, confrontaria e chegaria no exercício. Vem comigo de novo aqui. Veja, é isso que você vai fazer lá na hora da prova. Dá para resolver essa questão aqui em 1 minuto, 1 minuto e 30, mais ou menos. Beleza? É claro, quando você estiver num nível já bom aí, né? Bem, com conhecimento bem fixado. É isso que você vai fazer. Não precisa, claro que eu fiz aqui de maneira mais tranquila, já fiz todo o balancinho, bonitinho. Isso aí tu pode até fazer lá, sobrou tempo. Pô, realmente vou bater aqui todas as informações, fazer a prova dos 9, que a gente chama lá em matemática, né? Então, vou tentar resolver por esse caminho. Isso aí você vai fazer lá, se sobrar um tempinho. Pô, sobrou um tempinho, vou dar uma revisada naquelas questões mais complexas. Às vezes passa um furo, várias vezes, pessoal. Eu sempre fui o último a sair o último, ou às vezes tem que ficar 3, né? Não pode deixar uma pessoa lá, geralmente tem que ficar 3. 90% das provas aí que eu fiz, eu ficava nos 3 últimos. Ficava até o final. Sobrou tempo, beleza, que ótimo que sobrou tempo. Vou lá revisar aquelas questões mais complexas. Será que realmente, que nessa questão eu voltaria? Pô, isso aqui é passivo mesmo, beleza? Fazer esses detalhezinhos. Sempre tem como aproveitar esse tempo. Beleza, pessoal? Mas vamos lá que a gente tem que evoluir aqui para a gente fechar essa lista de exercícios. Beleza? Vem comigo. Ó, já estamos lá na 38. Falta só mais 4 questões aí. Julgue o item a seguir que versa sobre demonstrações contábeis. No balanço patrimonial, classifique-se as contas 13º a pagar, no grupo passivo e os créditos de funcionários e ações em tesouraria no grupo ativo. Vamos lá, pessoal. No balanço patrimonial, classifique-se as contas 13º a pagar, credora no grupo passivo, e os créditos de funcionários, devedora e ações de tesouraria no grupo ativo. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó, conta, natureza, classificação. Décimo terceiro a pagar. Qual a natureza, pessoal? Ela é uma obrigação. Tem natureza o quê? Credora. Classificação, obviamente, passivo, né? Porque ela é uma obrigação. Créditos de funcionários. Créditos de funcionários possui natureza devedora. Classificação, ativo, né? É um direito. Ações em tesouraria,
é o que? Devedora. Por quê? Porque ela é redutora do PL, né? PL. Redutora. Então, vamos lá. Vamos para as classificações, as contas 13ª a pagar no grupo passivo, ok. Os créditos e funcionários, devedora e ações de tesouraria no grupo ativo. O erro está aqui, né, pessoal? Ações em tesouraria, o que é? PL, tá bom? Então, essa questão está errada. Questão 39, ele me dá um rol de contas e o que ele pede? Na relação de contas acima, somente 3 pertencem ao passivo circulante. Eu acho que eu coloquei aqui agora para me ajudar, né? Então, vamos lá, pessoal. Ele deu o rol lá, eu trouxe o rol aqui, tá bom? Só para a gente ganhar tempo aqui que a gente está no final. Aplicação financeira da liquidez imediata. Ativo, clientes, ativo, compras, ativo, né? Estoques, mercadorias, enfim. Depreciação acumulada, redutora do ativo. Duplicadas descontadas, passivo não circulante, né? Como é longo prazo. FGTS a recolher, passivo circulante. Fornecedores, passivo circulante. Impostos a recuperar, ativo. Marcas e patentes, ativo. Participações em outras empresas, ativo. Receita diferida, passivo circulante. Reserva legal, patrimônio líquido. Beleza? Então, o que ele pediu mesmo? Na relação de contas acima, somente 3 pertencem ao passivo circulante. Somente 3 pertencem ao passivo circulante. 1, 2, 3, né? Então, realmente, esse item está certinho, né? Acabamos de ver aqui. Na relação de contas acima, somente 3 pertencem ao... Opa! É mesmo? Na relação de contas, somente 3 pertencem ao passivo circulante. Na relação de contas, somente 3 pertencem ao passivo circulante. Pô, copiei aqui, pessoal. É a mesma... Vamos editar aqui, ó. Na relação de contas acima, apenas 2, o item original é assim, apenas 2 são classificadas no PL, tá bom? Só para a gente digitar aqui. Vamos lá. Vamos ver o que é patrimônio líquido, pessoal. Só reserva legal, né? Então, só tem uma. Então, esse item aqui tá o quê? Errado. 41. Na relação de contas acima, apenas uma pertence ao grupo de resultados. Vamos ver lá, pessoal. Vamos usar essa tabela aqui, ó. Tem alguma conta de resultado? Ó, só ativo, né? Redutora, passivo, passivo, ativo, 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 passivo, PL. Beleza? Então, vocês podem ver aí que todas as contas são patrimoniais, né? Beleza? Tranquilo? Então, não tem nenhuma conta de resultado. Então, na relação de contas assim, apenas uma pertence ao grupo de resultados? Não. O que é contas de resultados, pessoal? Receitas e despesas. Não tem nenhuma. Então, tá errado. Última questão aí, galera. Pô, essa aqui é pra gente... agente da Polícia Federal aí, pessoal. Uma questão mais antiguinha, mas só pra galera ficar feliz aí, né? Pra gente fechar com chave de ouro. Os livros obrigatórios de uma empresa comercial incluem o balanço patrimonial, que registra as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Veja aí, pessoal, questãozinha bem tranquila, exigida no concurso para agente da Polícia Federal, um concurso bem concorrido, né, em que cai lá noções de contabilidade. E ele nos retorna isso aí, ó. Veja que esse concurso para agente da Polícia Federal ainda, apesar de ser muito concorrido, as questões de contabilidade não são difíceis, pessoal. Até porque no edital fala lá noções de contabilidade, né? Vamos lá, pessoal. Os livros obrigatórios da empresa comercial incluem o balanço patrimonial. Eu pergunto, balanço patrimonial é um livro? Não, né, pessoal? Balanço patrimonial é o quê? É uma demonstração contábil ou financeira, e não um livro. Então, isso aqui vai estar errado. Veja aí, galera. Não dá para errar uma questão dessa em um concurso concorridíssimo como de agente da Polícia Federal ou qualquer concurso que seja, né? Se vir um item nesse sentido aí, não dá para errar, beleza? Gabarito errado. Então tá, pessoal, fechamos aqui a nossa
lista de questões, nós vimos bem na paz aqui, item por item, para fixar esses conhecimentos. Lembrando que maiores questões aí você encontra no nosso PDF, direcionamento para determinada banca, eu sempre coloco lá as questões comentadas. Então, depois você vai lá no nosso material em PDF, vai ter mais questões aí para você fixar os conhecimentos. A aula de balanço patrimonial realmente ela é gigante, mas justamente porque a gente insere bastante, um número grande de questões comentadas. Então, além dessas de apoio que estão no vídeo, você encontra aí no PDF mais questões. Tendo dúvida, poste lá no Fórum de Dúvidas que nós estamos sempre prontos para elucidar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Então, no próximo bloco aí nós damos continuidade ao nosso curso de contabilidade. Beleza? Um forte abraço e até o próximo bloco.